Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo é o 11. Texto bastante conhecido, onde Deus falou comigo e eu quero refletir com os irmãos nessa noite. 1 Coríntios 13, 11. Aquele que encontrou, como sinal, diga amém. Diz assim o texto: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém. Pode tomar seu assento. Amados irmãos, o tema que eu quero falar hoje, com a graça de Deus, é coisas de menino. E eu confesso aos irmãos que Deus falou muito comigo, porque algumas coisas que eu vou apontar aqui, eu sou não apenas praticante delas, mas também recorrente em praticá-las. E Deus me fez refletir, pensar, meditar sobre essas coisas de menino, que chega um tempo que elas têm que acabarem. Eu acho que esse é um momento propício de nós, como igreja, buscarmos a maturidade. Chegou o nosso tempo de maturidade, tempo da gente mergulhar mais profundo nas coisas de Deus, porque Jesus está voltando. Nós cremos que Jesus está voltando. E nós cremos, como nós cantamos nessa noite, que Deus tem promessas na nossa vida. Amém, igreja? Deus tem promessas. E para algumas delas acontecerem, é necessário que nós venhamos atingir um ponto de maturidade. E para se alcançar a maturidade, algumas coisas de menino têm que acabar. Tem que acabar. Porque Paulo escrevendo, ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu deixei, ou eu acabei com as coisas menino. Então vamos lá. Meninos espirituais, em primeiro lugar, valorizam mais a diversão dos brinquedos do que a comunhão com o Pai. Trocando em miúdos, meninos valorizam mais as bênçãos do que o dono da bênção. E a gente vê isso acontecer na Bíblia, na vida de pessoas que atingiram a maturidade. Por exemplo, Abraão. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele recebe o chamamento do Senhor. Ele tem uma experiência com Deus. Ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, em uma direção que Deus lhe deu. Ele mesmo não sabia, mas Deus havia lhe dado uma direção, um propósito, e ele vai. Ele sai. Ele parte com a garantia única da chamada, da palavra de Deus para ele. E ele está apaixonado por Deus, igreja, porque ele cresce em uma casa onde os deuses eram de pau, de metal, de pedra, e agora ele se relaciona com o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Ele ouve uma voz que ecoa dentro dele. Ele está tendo uma experiência com Deus. Ele se torna amigo de Deus. E Deus gosta tanto de Abraão que Deus resolve dar um brinquedo para Abraão. Um presente, chamado Isaque. E Abraão está apaixonado por Isaque, o brinquedo.
o presente. Os irmãos entendem que eu estou falando de forma figurada. Abraão recebe uma bênção chamada Isaac. E ele está apaixonado por Isaac. Isaac nasceu, registra-se isso no capítulo 21 de Gênesis. E no 22, o Deus que deu queria tomá-lo de volta. Porque Abraão estava mais apaixonado pelo brinquedo que recebeu do que pelo Deus que o deu. Então Deus diz para ele: agora você vai subir o Moriá e vai me devolver aquilo que eu te dei. É claro que de um capítulo para outro tem um espaço de tempo grande. Flávio Josefo diz que Isaac tinha 25 anos. Alguns escritores que querem forçar a tipologia bíblica dizem que Isaac tinha 33, a idade do nosso Cristo, e portanto o paralelo do sacrifício se torna perfeito. A idade, o propósito. Mas fato é que um tempo existe entre o capítulo 21 e o capítulo 22 de Gênesis. Então Deus está observando Abraão se afeiçoar mais pela bênção do que por ele há mais de 20 anos. Ele está tolerando tal situação há mais de 20 anos, mas uma hora, igreja, Deus vai cobrar. E Ele vai falar: você está mais apaixonado por aquilo que eu posso te dar ou por quem eu sou? Aquilo que eu te dei era para revelar a minha grandeza, o meu amor, a minha benignidade para com você. Era para te revelar algo bom a meu respeito para você, e não para fazer você tirar os seus olhos de mim. Quando a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos em alguma coisa ou alguém que ocupe o lugar dele, logo nós estamos fadados a perder a bênção. Mas eu louvo a Deus porque Abraão entendeu a mensagem. Entendeu que ele estava fazendo coisa de menino. Que ele estava mais apaixonado pela bênção do que por aquele que é o dono de toda a bênção. Aquele que salva. Aquele que nos deu a maior de todas elas, que é a vida eterna, o gozo eterno, o estado eterno com Ele. Então Abraão, ele está disposto agora a entregar a bênção para ter de volta o dono da bênção. Aleluia. E quando essa disposição é percebida, o problema é resolvido. Então, o primeiro problema que meninos têm é que eles valorizam mais a diversão, a bênção, do que o dono da bênção. O filho pródigo, amados irmãos, ele não teve nenhuma compaixão do pai. Ele chegou no pai, Lucas capítulo 15, os irmãos conhecem a história, e ele falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E a gente não sabe quanto tempo durou a conversa, o diálogo, se virou uma discussão. O fato é que o pai atendeu o pedido do filho, do menino, que queria apenas a bênção e se aventurar com ela, e sair pelo mundo afora para desfrutar dela, mas sem a companhia do pai, nada preenche a vida do homem, nada preenche a vida do crente, nada. Ele sai, ele começa a desperdiçar, porque é uma busca por uma completude que a bênção não é capaz de dar. A bênção é boa de desfrutar, igreja, quando a gente pode usá-la
vivê-la e depois chegar à noite e vir no culto e falar: Pai, muito obrigado, porque juntos nós desfrutamos da bênção que o Senhor me deu. Aleluia. Oh glória. Aí é maravilhoso, irmão. É você trocar o carro, você andar, passear com ele, sair com a esposa, curtir a namorada, a esposa, os filhos, mas depois à noite colocar todo mundo dentro do carro e falar: agora, carro, você vai lá na Assembleia de Deus, porque nós vamos glorificar o dono da bênção, aquele que abre o céu, aquele que multiplica e aumenta o azeite na nossa vida. Aleluia. Isso é precioso para nós, irmãos. Quando a gente entende que Deus é maior e melhor do que tudo aquilo que a vida pode nos dar, nos oferecer. Jó teve muita maturidade, e é necessário que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós busquemos em Deus maturidade, porque pode ser que ocasionalmente alguém perca alguma coisa no caminho, ou alguém no caminho, algo de valor no caminho. E se não tiver maturidade, nós vamos ter atitude, comportamento de menino, e falar: Deus não me ama, então eu perdi. Deus não me quer bem, então Ele tirou de mim. E não é assim. Jó perde tudo numa só, igreja. E eu fico boquiaberto com Jó. Se tem alguém que os liberais eles não acreditam ser literal, é Jó. Porque como que o camarada perde filho, perde bens, perde empregados, perde reputação, e a esposa chega para ele e fala assim: meu bem, trocando em palavras, você já é um amaldiçoado, porque é só amaldiçoado que perde tudo como você perdeu. Então amaldiçoe esse teu Deus e morre. E ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Isso não é compreensível, irmãos. Isso não é racional, isso não é lógica. Isso aí é poder de Deus na vida do crente. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia. Jó perde tudo e fala para a mulher dele: o quê? Amaldiçoar Deus? Tu falas como uma louca, mulher. Ah, meu Deus. Ele pode ter tirado tudo de mim, porque a propósito tudo que ele deu não era meu, era dele mesmo. É dele mesmo. É atribuição temporária. O filho não é teu, a casa não é tua, o carro não é teu, é tudo Deus que te emprestou para você administrar. É por isso que você pode ficar despreocupado. Quem cuida da tua filha é Deus. Quem cuida da tua casa é Deus, meu irmão. Ele vai te dar sabedoria, mas é dele primeiro, antes de ser teu, é de Deus. O sangue de Jesus está lá. Aleluia. Glórias a Deus. Então bendito seja o nome do Senhor por tudo que Ele faz. Que nós tenhamos essa maturidade. Segundo ponto: meninos espirituais são mimados. Meninos espirituais são mimados. E sinônimo de mimado é sensível. É sensível. Não podem ser contrariados, pois isso os deixa ressentidos e frustrados. Olha só. Vamos ver um meninão aqui da Bíblia? 1 Reis, capítulo 21. Esse aqui é meninão. Só tem tamanho, só tinha tamanho, aliás. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante. A Bíblia vai falar que Acabe, rei de Israel, deseja ter a posse da vinha de Nabote. E a vinha, amados irmãos,
que Nabote havia recebido era uma herança. Naquele tempo a vinha era transferida de pai para filho, ultrapassava gerações, era uma herança. E Acabe botou os olhos na vinha de Nabote, porque provavelmente Nabote cuidava bem do que ele tinha, cuidava bem da vinha dele. Quando a gente cuida bem da nossa vinha, a gente atrai, os olhos dos interesseiros, mas a vinha é tua, louvado seja Deus. Foi Deus que te deu, e você cuida bem porque foi Deus que te deu, então você cuida bem dessa vinha, aleluia. Aí Acabe está de olho na vinha, e ele faz uma proposta para Nabote, Aí no versículo 3, a resposta de Nabote a Acabe é: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, olha que atitude de menino, o rei de Israel veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. Agora olha aqui o comportamento de menino: e deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto na parede, e não comeu pão. Meninão, que vergonha o rei de Israel fazer isso, irmãos. Isso aqui é um papelão. Menino espiritual não pode ouvir não pode ser contrariado. Aí faz essa birrinha, deita na cama, põe o rostinho na parede. Aí a mulher dele chega, versículo 5, a Jezabel, a terrível, ela chega lá e ela fala assim: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não come pão? Você está tendo um comportamento de menino, rei. O que você está aí encolhido? Que negócio é esse? Você é rei de Israel. Ô meu irmão, a gente não pode se comparar com esse personagem aqui da igreja, que foi o pior rei de Israel, mas nós somos filhos de Deus, ergue a cabeça, aleluia. Não é uma contrariedade que vai parar a gente de marchar, não é uma adversidade que vai deixar a gente frustrado, para baixo, desanimado, não. Nós somos filhos de Deus, guerreiros da luz, aleluia. O sangue de Jesus está sobre a igreja. Você concorda com isso, dando glória a Deus? Meninos espirituais não querem ser contrariados, mas Charles Colton, ele diz que a contrariedade é o trampolim para a maturidade. Se eu não for contrariado, logo eu não vou crescer. Se eu ficar acomodado na minha zona de conforto, eu não vou crescer. Chega alguém e te oferece um cargo, você fala: eu não estou preparado. Eu quero a tua ajuda aqui, eu não estou preparado. Quando que você vai estar preparado? Jesus está te chamando, irmão, para fazer alguma coisa. Jesus está te chamando, irmã, porque Ele viu em você algo que Ele já depositou e Ele vai usar para a glória do nome dEle. Aleluia, não recuse, saia da zona de conforto, e deixa Deus operar na tua vida. Quando nós somos contrariados, nós estamos numa zona de risco. Elimeleque, esposo de Noemi, livro de Ruth, capítulo 1, não precisa abrir, eu vou apenas citar. A Bíblia diz que na casa do pão, Belém de Judá, não havia pão. Era tempo de fome, tempo de seca. E Elimeleque, ele tem uma atitude equivocada, precipitada, e sai para peregrinar em Moabe. Moabe é uma nação tradicionalmente inimiga de Israel. Se Deus não está abençoando Israel, Ele vai abençoar em Moabe? Aí eles vão para Moabe, pela escolha de Elimeleque, porque Elimeleque foi contrariado. Ele vivia na casa do pão, mas naquele momento
não tinha pão na casa do pão. Nós estamos falando de um momento, e um momento não define você, um momento não define a tua igreja, um momento não define o teu sucesso, um momento, irmão, não significa tanta coisa. Deus, Ele opera sim em um momento, mas tem gente que fica preso, né? Agora é um tempo de crise, isso nunca vai passar. As portas se fecharam para todo mundo, é momento de todo mundo de porta fechada, mas se Deus quiser manter a porta aberta para o crente, Ele vai manter, porque a mão dEle é poderosa para sustentar. Aleluia! Nós não podemos nos mover de acordo com as contrariedades, e isso é maturidade. É eu olhar para a tempestade, tendo Jesus no meu barco, certo de que se Ele está comigo, Ele é maior que a tempestade, vai passar, aleluia, glória a Deus. Mas eu não posso me acovardar, porque Ele me chamou para fazer um passeio com Ele de navio, e se levantou uma tempestade. Nós não nos movemos pelas contrariedades, nós nos movemos firmados nas promessas de Deus na nossa vida, igreja. Aleluia! Quem tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus. É a promessa que governa a tua vida, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus que determina sobre a tua vida. Pode o médico falar que vai morrer, se Deus não falou, irmão, ainda não veio a palavra final. Glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Quem dá a última palavra é Deus, quem conduz a nossa vida é Deus, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Nos movemos pelas promessas. Meninos não aceitam não como resposta. Deus falou não para Paulo, gente. Já pensou nisso? Quem foi o apóstolo Paulo? O grande bandeirante do evangelho, o homem que evangelizou o mundo todo da sua época, aquele que de perseguidor se tornou perseguido, foi açoitado, sofreu naufrágios. Mas Paulo evangelizou o mundo, evangelizou Roma. E um dia ele foi orar, e ele foi, logicamente, convicto, né? Deus é comigo. E ele pediu para Deus tirar dele o espinho na carne. Uma vez, duas vezes, na terceira vez Deus falou para ele: não, a minha graça te basta. Oh, meu Deus. Irmão, se Paulo ouviu não, eu e você não podemos ouvir? Agora eu vou mais longe. Um dia, o homem mais importante do mundo, ele falou assim para o pai: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Oh, meu Deus. Alamande calabassobi andaraia. Ah, meu Deus do céu. Rabá entenebia candaraia. Irmão, está na hora da gente crescer. Porque o homem mais importante do mundo e da nossa vida ouviu do Pai: não, eu não vou passar esse cálice. Deus já falou algum não para você? Aleluia. Qual foi a tua atitude? Qual é a nossa atitude diante dos nãos de Deus? Você pode erguer a tua mão e glorificar o nome dEle? A gente canta na igreja: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aí Ele não faz, a gente torce o bico, né? Diz que o crente, ele não mente falando, ele mente cantando. Então, se você não está disposto a ouvir o não de Deus, não canta mais. Porque assim como Ele fala sim, Ele fala não.
e Ele continua sendo Deus na nossa vida e fazendo o melhor por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Meninos espirituais não sabem perder, só querem ganhar, ganhar, ganhar. E quando alguma coisa dá errado, sabe o que eles fazem? Vão embora. A culpa é do pastor, a culpa é das irmãs, a culpa é do fulano que não vai com a minha cara, ou que eu não vou com a cara dele. Mas nunca a culpa é do meninão. Nunca a culpa é da menina. Deu errado, vai embora. Augusto Cury, ele disse que uma pessoa infantil, ela pensa que todas as suas escolhas só geram ganhos. Uma pessoa madura, porém, sabe que todas as escolhas têm as suas perdas. Então, amado irmão, ser crente não é só ganhar. Ser crente é perder e ganhar. Ganhar e perder. E Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. Aleluia, Ele já nos ensinou essa lição. Que ser crente é perder e ganhar. Ganhar e perder. Mas o mais importante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se você perdeu, glória a Deus. Se você ganhou, glória a Deus. Em tudo seja glorificado o nome do Senhor, que controla, que governa a nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Terceiro ponto. Os irmãos ainda, posso continuar? Amém? Vamos lá, que eu também estou aqui, viu? Eu falei que eu me enquadro muito. Por isso que Deus fala comigo primeiro. Terceiro, fazem tudo em troca de um elogio ou reconhecimento. Meninos espirituais gostam de se autopromover. Gostam de estar em evidência, de contar os seus feitos incríveis. Você já viu criança, irmão? Criança, só que isso é pureza. Pega aquela cena simples. Eu lembro, pastor Mauro, que eu pegava os bonequinhos, aqueles bonequinhos verdes de guerra, sabe? Aí colocava, fazia um montinho de terra, e de repente eu estava olhando ali, eu já estava no meio de uma guerra já. No meio de uma guerra, escutando barulho de bomba, de helicóptero, de tiro, e gente vindo salvar. Isso é coisa de menino. Menino, ele transforma uma situação pequenininha assim em algo grande. Meninos espirituais, irmão, é um nojo. Porque só ele prega bem, só ela sabe cantar. O sangue de Jesus tem poder, né? É horrível ficar perto de gente assim, irmão. Gente que é a última bolacha do pacote, ainda é recheada ainda, com big recheio. Meninos espirituais são assim. Eles querem aparecer para receber elogio, mas o nosso elogio, amado irmão, vai vir de Deus. O nosso reconhecimento vem de Deus. A nossa coroa, cujo brilho nunca se apaga, quem vai nos dar é Deus. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você já viu? Gente, pastores, a gente vê muito isso. Você nomeia o camarada, aí ele está em evidência, ele está servindo. Aí você tirou ele parou de servir. Aí faz birra. É menino. É por isso que Paulo fala para Timóteo: não impõe as mãos sobre neófito. Porque na hora que você tirar o cargo, na hora que você tirar a função, na hora que você parar de falar, olha, tá uma bênção, hein? Aí desvia, naufraga. Meu irmão, quem te recompensa é Deus. Quem vai te abençoar, e Deus é bom, viu? Deus é bom. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque Deus é bom. Ninguém enxergou Davi, nem o pai de Davi acreditava no ministério de Davi. Nem o pai de Davi acreditava no ministério de Davi.
mas Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, você não precisa aparecer para o líder, aparecer para o pastor, aparecer para a igreja. Nós temos que aparecer para Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. E a gente pode estar no anonimato. José serviu no anonimato de uma prisão, mas ele terminou num pomposo palácio. Oh, meu Deus do céu. A gente está no anonimato, às vezes no backstage, nos bastidores. Ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Mas Deus está olhando para nós. Que no tempo certo, meu irmão, Ele te abençoa, Ele te reconhece, Ele te levanta, Ele abre a porta, Ele faz o caminho. Oh, meu Deus, a bênção é derramada na tua vida, e como a Nádia pregou domingo, a bênção é recalcada, é sacudida, ela é transbordante no vosso regaço. Louvado seja Deus, operando esse Deus, quem impedirá? Para Ele nada é impossível. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Ele é o nosso galardoador, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto: meninos não têm responsabilidade. Não tem responsabilidade. Não gosta de compromisso. E o primeiro conselho que Davi deu a seu filho Salomão foi: seja homem. Ele não disse seja rei, ele disse seja homem. Porque um homem, ele pode ser rei, mas não dá para ser rei sem ser homem. Tem que ser homem primeiro. E ser homem aqui no contexto é: seja alguém que assuma compromisso, que tenha palavra, que assuma aquilo que faz. Meninos não têm responsabilidade, mas homens se responsabilizam. Bonhoeffer diz que a ação, ela não surge de um pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidade. Quando eu estou disposto a assumir responsabilidade, logo eu me movo para que algo venha acontecer. Mas se eu não tenho responsabilidade, aí eu deixo, o negócio ferver, estourar. Mas quando eu tenho responsabilidade, meu irmão, oh meu Deus do céu, eu assumo o meu lugar. E pode chover e fazer sol, eu vou estar lá, Jesus vai estar lá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode estar sozinho, mas se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, Deus é contigo, e Ele vai te dar vitória, Ele vai te honrar. Ora, machandaraia. Não tenha medo de assumir responsabilidade, porque o medo de assumir responsabilidade atrasa o nosso progresso. Deus quer usar, mas Ele quer alguém disponível para ser usado. Deus quer fazer, mas Ele quer alguém corajoso, que diga assim: eu estou aqui, Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade, mas eu tenho disposição, eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a me humilhar, eu estou disposto a buscar a Tua face e ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja, para a glória do Seu nome. Aleluia, você tem disposição e pode glorificar o nome do Senhor. Maturidade não tem idade. Maturidade não é tempo de casa. Maturidade parte da nossa disposição. Ela vem da nossa disposição de assumir risco, de assumir compromisso, de assumir responsabilidade. Então, eu amadureço, eu cresço, eu me desenvolvo. Josias, um dos melhores reis de Judá, começou a reinar com 8 anos de idade. Ele reinou 31 anos. Ele promoveu reforma social, reforma política, reforma religiosa,
um tempo de paz, um tempo de bênção para todos que estavam debaixo do governo dele. Quando nós estamos debaixo do governo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, oh, aleluia! Todos prosperam, igreja. Todos prosperam. Se você é esse homem, se você é essa mulher, quem estiver debaixo do teu cuidado vai prosperar, no nome de Jesus. Aleluia. Samuel era uma criança quando ele ouviu Deus chamá-lo. Irmãos, tem pessoas adultas que ainda não aprenderam a ouvir a voz de Deus sozinho. Tem que ouvir só na igreja, ou só no rádio, ou só no cartãozinho lá que tira as promessas. Não tem cartãozinho de repreensão, né? Só tem cartãozinho de promessa. Aí é coisa boa, Deus fala toda vez com a gente, né? Glória a Deus. Mas já pensou se fosse uma caixinha ali de exortação ungida? Aí ninguém queria. Mas, irmão, tem homem grande, tem mulher grande, que ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. E tem criança, olha o que a Bíblia está dizendo para nós a partir de Samuel. Tem criança ouvindo a voz de Deus nitidamente. Oh, aleluia! Tem criança ouvindo a voz de Deus nitidamente. E tem crente grande que vive correndo atrás de profeta, que vive correndo atrás da irmã Mariazinha, do irmão Joãozinho. Deus usa eles. Amém. Mas aqui não é tarô gospel, não. Deus fala conosco pela palavra, Deus fala conosco pelo Espírito Santo, que está dentro de nós. Ele está dentro de você, você pode dar um glória ao nome dele? Se Deus quiser usar a irmã Mariazinha, ela vai pegar o telefone e vai ligar para você. Ele vai pegar o irmão Joãozinho e vai levar lá na sua casa. Irmão, quantas vezes a gente atravessando a rua, Deus já me usou para falar com alguém, ou Deus já usou alguém para vir falar comigo, com a Nádia. Não precisa correr atrás, não. Deus fala conosco, igreja. A gente quer fazer o corte. Como que Deus fala conosco? Eu tenho que buscá-lo. Aí eu não quero buscar, eu vou pegar um atalho. Mas pegar atalho é coisa de menino. E nós somos homens e mulheres de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus? A minha filha Juliane, com 4 aninhos de idade, ela acordava de madrugada, pastor, e a gente ouvia o barulho da cama dela batendo na parede. Aí eu, a Nádia, a gente levantava, chegava lá, a Juliane estava ajoelhada, orando, mas orando fervorosa, 4 aninhos de idade. Aí depois, e ela ficava um tempão, teve uma vez que ela ficou 1 hora orando. Aí a gente falou, Júlia, numa certa feita, por que você orou tanto? E ela falou, era por tal prima. Mãe, 4 aninhos. No dia seguinte, aquela prima tinha sido sequestrada com o marido dela, mas Deus deu livramento. Os bandidos iam matar eles e jogar eles no canto da pista, mas aí deu alguma coisa lá na cabeça deles, e a gente sabe que é Deus que operou, e eles desistiram de matá-los e largaram os dois na beira da estrada. Então o nosso Deus, Ele fala com as crianças, mas Ele não fala com o menino. Você está entendendo? E pode glorificar Jesus? Abraham Lincoln, um dos principais presidentes dos Estados Unidos, com 7 anos de idade já trabalhava no campo. Henry Peterson, um britânico de 9 anos, agora estamos falando da era atual. Ele é o mais jovem empresário do mundo, tem 3 empresas no seu nome. Tudo começou quando ele tinha 7 anos. E a mãe dele, junto com ele, uma ideia dele, começou a vender adubo pela internet. O menino hoje tem 3 empresas. No Brasil, Davi Braga, adolescente alagoano de 13 anos de idade, vendo a sua mãe comprando material escolar, aquela dificuldade, vinha coisa errada, ele criou um aplicativo.
E agora ele está com uma parceria com uma grande empresa, e um menino de 13 anos já está milionário. Então não tem idade. O que tem que haver em nós é disposição para a gente se mover, fazer alguma coisa, e a mão de Deus vai nos abençoar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Meninos só pensam em si mesmo e não na comunidade. Foi falado aqui domingo sobre a comunidade, sobre a irmandade, sobre nós como corpo de Cristo, igreja. Os maduros pensam nos demais. O menino, irmão, ele vem aqui na igreja fazer birra pela vida dele. O sangue de Jesus tem poder. O menino é vitimista, ele pensa que só ele tem problema. Ô meu irmão, todo mundo aqui tem problema. Mas o senhor está pregando, o senhor não tem problema. Vamos lá em casa lá. Vamos lá para você ajudar eu. Estou cheio de problema. Todos temos problemas. Mas o menino espiritual, ele é vitimista. Para ele o problema dele é o maior do mundo. E tem muita gente, irmãos, com problemas muito maiores do que os nossos problemas. Então nós temos que louvar a Deus, porque pelo menos a gente aqui tem um ao outro, a gente tem o nosso Deus que peleja as nossas pelejas, e que nunca nos desampara, nunca vai nos deixar desamparado. Albert Einstein disse que a maturidade começa a se manifestar quando nós sentimos que a nossa preocupação pelos demais é maior do que por nós mesmos. Quando você começar a pensar mais no irmão do teu lado do que na tua própria vida, no teu próprio umbigo, aí é sinal que Cristo está morando em você de uma maneira maravilhosa, plena e abundante. Louvado seja Deus, porque quem tem Jesus em abundância pensa no outro. Pensa no outro, porque Jesus foi alguém que veio aqui, ele veio aqui não por ele não veio aqui por nada a respeito dele. Ele veio aqui 100% pela vontade de Deus e para nos salvar. 100%, irmão. Jesus não veio aqui para passar férias, ele não veio aqui para se promover, ele já estava lá no céu, ele criou tudo. Ele veio aqui por nós, ele pensou em nós. E ele pensou na vontade do Pai, no desejo do Pai, na ordem do Pai. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu vou correr para a gente poder terminar. Meninos espirituais não querem crescer. Meninos espirituais gostam de brincar, mas são péssimos estudantes. Não pega numa Bíblia de jeito nenhum, irmão. Por isso que é menino. 10 anos de igreja é menino, 20 anos de igreja é menino. Não sabe falar, não sabe achar um texto na Bíblia Sagrada. Está passando tempo. Nós temos a Bíblia à nossa disposição, nós temos que investir o tempo nela. É a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Oh meu Deus, 1.600 anos para ela ficar completinha para nós, sangue derramado, e nós temos ela aqui, a nosso alcance, a todo momento. Louvado seja o nome de Jesus. É as Escrituras que nos fazem sábios, é a Escritura que é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Aleluia. Ora mandarabacandarai. Meninos espirituais estão acostumados a viver com um leitinho. E a Bíblia fala sobre isso, o leitinho. Paulo repreendendo a igreja de Corinto, dizendo para ele: vocês ainda estão no leite, eu não posso dar para vocês um alimento sólido. Sabe que Deus falou comigo, falou para mim: olha, Geraldo, eu tenho coisa profunda para você, mas você vai ficar querendo beber leitinho? Ô meu irmão, Deus tem coisa profunda para nós. Aleluia. Ele tem coisa grande para nós, mas tem tesouro que você tem que cavar, porque está lá no fundo, está bem escondido, mas está lá, esperando eu e você alcançarmos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.
Meninos espirituais não têm noção da realidade, vive num mundo paralelo. E aí eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você já viu criança naquele mundo paralelo? Criança consegue ver o que a gente não vê. Vê como é que chama? Unicórnio. Vê pônei. Não, pônei existe, né? É unicórnio, é Pégaso. Vê robô. É outra dimensão. Outra dimensão. E menino espiritual, parece que ele vive em outra dimensão. Ele não sabe o tempo que ele está vivendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até versículo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Olha o que Paulo está dizendo. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque subentende-se que eles já entendem os tempos e as estações. Eles já são pessoas maduras. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, se tem alguém que tem noção do tempo, é o crente. Se tem alguém que vê pandemia, que vê terremoto, que vê frente fria, que vê guerra e rumor de guerra e sabe que Jesus está voltando, tem que ser o crente. Quem que vai avisar o mundo que o rei está voltando é o crente, não é o mundo que vai avisar a gente. Porque nós somos os conhecedores do tempo, igreja. A gente sabe olhar para o céu e ver se está vindo uma tempestade ou não. A gente sabe olhar para a situação e enxergar a oportunidade nessa situação ou não. Quem conhece o tempo somos nós. A Bíblia diz que nós não seremos confundidos, porque o Espírito de Deus está na nossa vida, igreja. Oh glória! Aleluia, nós temos convicção das coisas. Agora olha que interessante, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Primeiro capítulo do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 3. Diz assim o texto: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo já está próximo. Agora vai para o último capítulo do Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 10. Veja que a revelação começa alertando que o tempo está próximo. E olha como a revelação termina. Capítulo 22, versículo 10. E disse: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Então ela começa dizendo que o tempo está próximo, e ela termina dizendo que o tempo está próximo. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? Que o tempo está próximo. Ora mandarabacandarai. Quanto mais a corrupção cresce, o tempo está próximo. Quanto mais problemas, epidemias, doenças, guerras, incêndios, quanto mais esses graves problemas se avolumam no mundo, mais a gente entende e tem que dizer que o tempo está próximo. E mais do que isso, viver com uma consciência de que o tempo está próximo, porque quem tem essa consciência
não quer ser menino, quer ser maduro, quer ser cheio, quer viver as promessas de Deus, quer ver a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas menino não tem noção. Menino não tem noção. Que eu e você possamos ter percepção do tempo, das estações, do momento. Momento vem, momento vai, irmão. Não se deixa dominar por uma situação, não se deixa dominar por uma circunstância. Triunfa nela, para a glória de Deus, sabendo que o nosso Deus é Deus de monte, é Deus de vale. Ele dá vitória quando tudo vai bem, Ele dá vitória quando tudo vai mal. Ele sempre está de mãos estendidas para nos abençoar. E para finalizar, meninos espirituais vivem o presente sem pensar no futuro. Isso aqui é um problema. Eles não têm consciência de que tudo que fazemos agora reflete na construção do nosso futuro. Eles só pensam no hoje, como o filho pródigo. Eu quero hoje, a bênção hoje, eu vou desfrutar hoje, eu vou usar tudo hoje. Ele não se preocupa com uma reserva. É igual aquelas virgens imprudentes. As prudentes, elas estão vivendo cheia do fogo hoje, mas estão fazendo reserva de azeite para amanhã. É cheio do fogo hoje, mas tem que reservar azeite para amanhã, porque o amanhã eu posso acordar no meio da escuridão se eu não tiver azeite na minha botija. Então ela vai com o fogo, mas vai reservando azeite também para o momento da escuridão. Então a gente vive o hoje construindo o amanhã. Louvado seja Deus. Davi, ele é um exemplo maravilhoso, eu quero terminar nele. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25 e 26. Davi, ele se propõe a lutar com Golias. Ele se propõe, porque Golias havia afrontado quem? Israel, os exércitos do Deus vivo. E Davi, ele já está disposto a lutar, mas ele ouve uma coisa que chama a atenção dele. Versículo 25 a 27, a 26, do capítulo 17 de 1 Samuel, está escrito assim: o homem que ferir Golias, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre de impostos a casa de seu pai. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de Israel? Opa, peraí. Olha Davi pensando no futuro, irmão Humberto. Vai ser isento de imposto, vai casar com a filha do rei, e o rei ainda vai lhe dar riquezas, vai dar grande riqueza para ele. Opa! É o meu futuro, é o que eu quero. Então Davi vislumbrou aqui uma oportunidade, no presente, de mudar o seu futuro, completamente. E ele precisava disso? Na verdade não, porque ele já havia sido ungido para futuramente ser o rei de Israel. Mas crente, irmão, crente, quando ele vê a oportunidade, ele vai no nome de Jesus. Vai no nome de Jesus. Então ele viu isso daqui, ele falou: opa, peraí, eu vou garantir o meu futuro. Eu quero viver sem ter que pagar imposto. Eu quero casar com a filha do rei e ainda receber grandes riquezas. E tudo isso fazendo aquilo que era a vontade de Deus, que era matar o gigante. Talvez a grande oportunidade que você espera não esteja onde você está olhando, mas esteja em vencer um gigante. E vai fazer toda a diferença na tua vida. Só que tem um detalhe: menino não vence gigante. Tem que ser homem. Pode ser um homem pequeno igual Davi, mas tem que ser homem para vencer gigante. Você pode glorificar o nome de Jesus? Se coloca de pé. Se coloca de pé comigo. Paulo termina dizendo: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Que nessa noite nós possamos deixar para trás as coisas de menino, porque Deus tem coisa grande para nós.
Deus tem coisa grande para nós. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que desperte em nós essa consciência, que nos liberte, Senhor, das nossas manias, daquilo, Senhor, que rouba de nós, Pai, a tua presença, a tua aprovação na nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito e que nos dê, Senhor, essa unção para vencermos gigantes, para resolvermos problemas, para assumirmos responsabilidade e assim glorificarmos o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta tão preciosa